irmãos, graça e paz para todos. Aqui quem fala é o pastor Reginaldo Cruz e nós temos uma outra oportunidade para compartilhar com os irmãos a respeito de lições da revista da editora Betel, a respeito da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós temos a lição 12. A lição 12 tem o seguinte título: Culto Doméstico, ferramenta eficaz na aplicação dos princípios divinos no lar. Os objetivos dessa lição é fazer que com cada professor, através do seu ensino, conscientize os seus alunos, conscientize as famílias, conscientize as lideranças e principalmente conscientize todos os cristãos que eles devem fazer o culto doméstico. Essa lição ela tem 3 tópicos importantes. O primeiro é a importância do culto doméstico. Esse primeiro tópico, ele é dividido em 3 subtópicos que diz assim: é indispensável para conduzir os filhos a Deus. O culto doméstico também é indispensável para manter a unidade da família e transformar seus membros em vencedores. O culto doméstico é ainda indispensável à formação de igrejas felizes, fortes e poderosas em Deus. A prática do culto doméstico é uma prática que acompanha toda a história da igreja. As principais confissões religiosas, as principais igrejas, tanto igrejas históricas, igrejas também pentecostais, elas construíram historicamente a prática de fazer o culto doméstico. Então, evidentemente, o culto doméstico trata-se de uma prática cristã. O culto doméstico é o momento da reunião familiar com fins de estudos da palavra de Deus, reunião familiar com fins de edificação através do conhecimento, da leitura, da exposição da palavra de Deus. Então, é de vital importância que nós estejamos observando os principais parâmetros, os principais pontos e, sobretudo, o que essa lição trata, que é o culto doméstico e a sua eficácia. Então, o culto doméstico é indispensável para conduzir os filhos a Deus. Então, os pais têm essa responsabilidade de educar os seus filhos. Se a gente voltar um pouco na história judaica, Deuteronômio capítulo 6, ali você encontra os pais ensinando, educando os seus filhos no caminho de Deus. Então, eles se reuniam dentro de suas casas, das suas residências, com as suas famílias, e eles ensinavam oralmente, verbalmente, boca a boca, os seus filhos. Essa é uma prática judaica que também se torna uma prática bíblica. Então, é indispensável, o culto doméstico é indispensável para manter a unidade da família. Então, para que não aconteça que cada membro da família ou de uma família busque os seus próprios interesses, atenda o seu próprio eu, satisfaça o seu próprio egoísmo, é necessário que o líder da família implante o culto doméstico com fins de unidade, buscando a unidade, que ninguém considere dentro da família o que é seu propriamente seu, que ninguém considere superior a si mesmo, mas pelo contrário, cada um aprenda a amar uns aos outros, a perdoar uns aos outros, edificar uns aos outros, esperar uns pelos outros, viver uns com os outros, suportar uns aos outros. O culto doméstico também é indispensável à formação de igrejas felizes, fortes e poderosas. Então, as igrejas evangélicas, as igrejas cristãs, no nosso caso, as nossas igrejas pentecostais, a Assembleia de Deus, precisa verificar com muito carinho essa questão do culto doméstico. Então, quando uma igreja investe em famílias, quando uma igreja dedica e aplica-se a promover a edificação da família, logo esta igreja ela vai ter famílias fortes, através do culto doméstico. Então, o culto doméstico deve, no mínimo, ter-se uma releitura, um olhar para que possamos observar onde é que paramos de fazer o culto doméstico e aplicar essa prática cristã tão saudável, tão histórica, tão edificante à família evangélica. O segundo ponto fala que a salvação dos filhos, a unidade na família e igreja poderosa, ou seja,
Essa reunião diária ensina-se sobre salvação. Nessa reunião familiar, na reunião chamada culto doméstico, culto familiar, culto no lar, seja qual for a nomenclatura que você utiliza, ela tem fins de salvação, de unidade, ela tem o objetivo de restaurar, o objetivo de promover a harmonia entre a família. Então, essa reunião diária chamada culto doméstico, ela derruba as barreiras e aproxima os membros da família. Quão bom e quão suave é que os irmãos, não somente os irmãos da igreja, mas os irmãos que são irmãos sanguíneos, irmãos que são filhos do mesmo pai, que estão na mesma família, com a mãe, com todos aqueles que fazem parte desse grupo sanguíneo, é importante que eles vivam em união. Então a família se aproxima, a família ela estreita o relacionamento íntimo quando essa família levanta um altar, quando instaura-se um lugar dentro dessa casa, dentro desse lar, para buscar a Deus. O culto doméstico evidencia o amor dos pais e gera amor a Deus e confiança nele. Então, dois benefícios interessantes. Além do culto doméstico evidenciar o grande amor perfeito, puro amor de Deus, ainda também gera por parte dos pais amor e confiança. Então, quando um pai ele resolve fazer o culto doméstico com a sua família, além de estar firmando confiança, temor no coração dos seus filhos, da sua família, em relação a Deus, também isso acontece em relação a ele mesmo. O culto doméstico disciplina o temperamento, transforma o caráter e fortalece a vida espiritual e a fibra moral. É evidentemente que cada indivíduo ele tem a sua própria personalidade, tem os seus temperamentos. Com isso a gente diz que ele tem o seu caráter. Essa personalidade, que é o conjunto de todos os fatores que o formam, que o compõem, que o constituem, tem várias contribuições. A educação, ou seja, a escola, ela contribui efetivamente da formação. O meio social em que esse filho, essa criança vive também contribui para a sua formação. E a família contribui muito mais. É por isso que a maior e a mais importante contribuição na vida de um filho deve partir da família. Terceiro tópico, o autor nos indica que a gente precisa urgentemente implantar o culto doméstico. E aí ele começa dizendo que a gente tem que comunicar o desejo de implantar este culto. Ao implantar este culto, nós precisamos ter uma metodologia dinâmica. Nós precisamos fazer um culto que não seja um culto cansativo, demasiadamente exaustivo. Para o culto doméstico, é necessário que comece com uma oração, cante 1 ou 2 hinos, em seguida leia-se um texto e faça uma breve exposição desse texto, uma interpretação de 10, 20 minutos é o suficiente. Então, o culto doméstico, segundo a minha ótica, a minha breve e simples sugestão, ele deva demorar de 20 a no máximo 30 minutos. Eu sei que as famílias têm as suas agendas, as suas prioridades, eu sei que as famílias, cada dia mais, elas têm uma correria frenética, uma busca incessante por uma qualidade de vida, por um espaço acadêmico, por um espaço na igreja, um espaço na sociedade, uma colocação de emprego, há um espírito de competitividade muito grande. Porém, a gente precisa encontrar tempo para implantar o culto doméstico. Maridos e esposas devem buscar a reconciliação, o perdão através do culto doméstico. A esposa que tem o marido descrente, ela deve fazer o culto doméstico e ter a participação do seu marido. O marido que é crente e a esposa é descrente, deve ter a participação da sua esposa. Deus pode convertê-lo ou convertê-la através do culto doméstico. O último tópico, 3.3, diz que outros membros da família também podem implantar o culto doméstico. O pai pode ter iniciativa, a mãe pode ter iniciativa, o filho. O importante é que alguém dentro de uma casa, principalmente os pais,
devam investir na sua família, investir no conhecimento e na maturidade cristã deles através do culto doméstico. O culto doméstico indica que Deus está na sua casa. O culto doméstico indica que Deus é com a sua casa. O culto doméstico indica que Deus protegerá a sua casa. A Bíblia diz no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que querem edificá-la. Deus abençoe você e sua família.